oitavo, nós vamos corrigir a 53 em diante do livro de gramática. E então, aí na número 1, é para marcar um X só na que há o emprego da voz passiva. Então, vamos lá? O pensamento racional era defendido pelos pensadores iluministas. Essa frase aí está na voz passiva? Sim, está na voz passiva. Se a gente fosse colocar na voz ativa, ficaria: os pensadores iluministas defenderam o pensamento racional, certo? Letra B, a Inconfidência Mineira foi influenciada pelos ideais iluministas. E aí, é voz passiva? Gente. Se a gente fosse colocar na voz ativa, ficaria: os ideais iluministas influenciaram a Inconfidência Mineira, certo? O apogeu do iluminismo foi atingido no século XVIII. Não é ativa. Isso, muito bem, muito bem. Não é para marcar essa. O lema da Revolução Francesa foi liberdade, igualdade, fraternidade. Não é. É ativo, então não é para marcar, beleza? No absolutismo real, período anterior ao iluminismo, os burgueses possuíam dinheiro, mas não possuíam poderes políticos. Ativa. No absolutismo, o poder era detido pelo rei. É passiva ou ativa? Passiva. Se fosse colocar na ativa, seria: o rei detinha o poder no absolutismo. Na França, o iluminismo foi mais intenso. Não, essa é ativa. Letra H. Filósofos iluministas acreditavam que, se todos fizessem parte de uma sociedade mais justa e igualitária, a felicidade comum seria alcançada passiva. Alguns reis absolutistas, com medo de perder o governo ou mesmo a cabeça, passaram a aceitar algumas propostas iluministas. É ativa, gente. Os reis, eles passaram a aceitar as propostas iluministas. Então, é ativa, tá? Os ideais liberais do iluminismo se disseminaram rapidamente pela população. Passiva. John Locke, considerado o pai do iluminismo, escreveu o Ensaio sobre o Entendimento Humano. Ativa. Se fosse passiva, seria: o Ensaio sobre o Entendimento Humano foi escrito por John Locke. L. A liberdade de pensamento e a crítica à intolerância religiosa eram defendidas por François-Marie Voltaire. Isso. A divisão do poder político em legislativo, executivo e judiciário foi defendida por Charles de Second. Não, passiva. Os iluministas defendiam a criação de escolas para que o povo fosse educado e tivesse liberdade religiosa. Ativo. Então, é para marcar quais? A, B, F, H, J, L, M. Tá? Número 2. Gente, olha só, as frases aí, elas estão na voz ativa. E vocês têm que passar para a voz passiva. Vocês têm que fazer o xizinho, certo? E depois vocês têm que sublinhar o agente da passiva. Filósofos e economistas difundiram os ideais iluministas. Vamos fazer o xizinho, como vai ficar? A número 2, letra A. Como que vai ficar o xizinho? As ideias iluministas foram no século XVIII,
Olha só, os ideais iluministas foram difundidos por filósofos e economistas. Parabéns, Fernando. Os ideais não é ideias, viu, gente? Os ideais iluministas foram difundidos por filósofos e economistas. Qual é o agente da passiva na frase que vocês acabaram de escrever? Agente da passiva? Aham. Isso, filósofos e economistas. Circulem aí. Na frase que vocês escreveram, tá? Não é na frase do livro, não. B. O iluminismo deu origem a propostas voltadas para a liberdade política e econômica. Vamos fazer o xizinho? A liberdade política e econômica foram voltadas... Não, aí a gente tem que pegar mais ainda. Propostas voltadas, continuem. Propostas voltadas Para econômica foram o quê? deu origem ao... Foram originadas pelo iluminismo, tá? Sim, faltam 4, beleza? Gente, a gente só vai pro intervalo depois que terminar aqui, tá? Não, depois eu desconto do outro tempo, tá? Os iluministas criticaram privilégios da nobreza e do clero. Como que vai ficar aí fazendo X? Privilégios. Privilégios da nobreza e do clero foram duramente criticados. Isso, Fernando. Você entendeu o sentido, tá? Foram criticados pelo... Não precisa colocar esse duramente não, porque na frase não tem, né? Só bota foram criticados pelo iluminismo. Qual é o agente da passiva na C? Pelos iluministas. E o agente da passiva na B? Política econômica? Pelo iluminista, tá? Pelo iluminismo, melhor dizendo. Gente, número 3. Olha aí. Não, a gente vai terminar a correção inteira. Sim, gente, tudo isso aqui está sendo gravado, beleza? E é bom que as pessoas venham, tá? Não se esqueçam disso. Considerando a frase a seguir, analise respondendo ao que se pede. A escravidão era criticada pelos iluministas. Qual é a função? Cara, velho, ótimo. Eu vou botar esse vídeo no grupo, tá? Beleza? Qual é a função sintática do termo destacado pelos iluministas? Ele é o quê? Que eu ensinei para vocês. Quando o sujeito vai lá pro final da frase, ele é classificado como o quê? Não, qual? Agente da passiva. Como ficaria essa frase na voz ativa? Da número 3, letra B. Os iluministas, não. Isso, os iluministas. Criticavam a escravidão. Isso, os iluministas criticavam a escravidão. Só isso. Na voz ativa, qual é a função sintática do termo destacado? Aí, ó, os iluministas, na voz ativa, ele tem a função de quê? Aquele que praticou a ação, tem função... Quem pratica a ação na frase é o quê, gente? Sujeito, gente. E aí na número 4, a ação de combate ao Aedes aegypti é realizado na Vila Rafael, em Caruaru. Nós aí, tá pedindo aí para na letra A, para transformar o título da matéria em uma oração na voz ativa. Como vai ficar? Isso, passa essa frase aí para a voz ativa.
Gente, aí tem um peguinha, tá? Porque não tem como passar para a voz ativa. Porque tem a omissão aí do agente da passiva. Como tem a omissão, a gente não sabe quem fez a ação para combater o Aedes aegypti, aí não tem como passar para a voz ativa, tá? Então é um peguinha, não tem como passar para a voz ativa por causa da omissão do agente da passiva. Qual foi a informação omitida aí na matéria? O que foi omitido aí? Qual é a informação que eles não colocaram? Quem realizava? Isso, eles omitiram quem foi que promoveu a ação de combate ao Aedes aegypti. Agora, se eles tivessem colocado que foi a prefeitura, aí a gente ia ter o agente da passiva, né? Mas nesse caso aí eles não colocaram, então a gente não sabe quem praticou a ação, certo? C. Em sua opinião, qual é o propósito dessa omissão? Por que eles omitiram aí quem praticou a ação, o agente da passiva? O que vocês acham? Interpretação. A ação de combate ao Aedes aegypti é realizada na Vila Rafael, em Caruaru. Porque o objetivo não é focar em quem praticou a ação, e sim focar na própria ação, entendeu? Caso tivesse aí nesse texto, na letra C, na letra D, caso tivesse explícito quem praticou a ação, como seria classificado quem praticou a ação? Eu acabei de explicar. Agente da passiva, muito bem, Letícia. Letra D, tá? E aí nós temos uma tirinha, ó. Alô, bombeiros, é que um menino foi mordido no braço por um cachorro. O animal é de raça? Está com coleira? Não sei. Está com raiva? Qual é o porte? Não sei, espera. Aí o menino, toma, o telefone é para você. Então nós temos aí um humor, certo? Aí, ó, em que voz verbal se encontra foi mordido? Quando o menino fala, um menino foi mordido, essa voz é ativa ou passiva? Passiva. O menino sofreu a ação, ó, o menino foi mordido pelo cachorro, certo? Se a gente fosse transformar na voz ativa, ficaria o cachorro mordeu um menino, tá? Letra B. Como se classifica o termo por um cachorro? O menino foi mordido por um cachorro. O cachorro que praticou a ação, mas ele está lá no final da frase. Agente da passiva. A Letícia conseguiu pegar esse ponto. Agora essas aí são tranquilas, ó. Vamos lá. O verbo da oração. Os pesquisadores orientarão os alunos. Terá na voz passiva a forma. Como que vai ficar essa frase aí na forma? Como que vai ficar o verbo? Os alunos serão orientados. Muito bem. Então qual é a alternativa? D. Tá? D. Muito bem. Número 7. Explicou que aprendera aquilo de ouvido. Como que vai ficar aí na voz passiva? Como vai ficar o verbo? Ó, lembra? Ó, o verbo aí não tá aprendera, então tem que ser no singular. Aprender. Não, ó, uma das alternativas aí, gente.